Terraria é um jogo sobre liberdade. Você cava, constrói, luta e molda o mundo como quiser. Mas e se eu te dissesse que esse mundo já foi moldado antes de você? Que muito antes da sua chegada houve uma guerra, uma civilização perdida e uma entidade tão poderosa que deixou o planeta em ruínas. Hoje você vai conhecer a história completa de Terraria, contada de uma forma cronológica, do começo dos tempos até o confronto final contra o Moonlord e tudo o que ficou pelo caminho. Capítulo 1: A civilização perdida e a criação de Cthulhu. Terraria não entrega a sua narrativa de forma direta, na verdade a lore está escondida nos detalhes, nos diálogos e nos próprios eventos do jogo, mas quando a gente junta tudo, uma história clara começa a emergir. Num passado distante, uma civilização extremamente avançada dominava o mundo de Terraria. Eles tinham um domínio absoluto sobre a ciência, a magia e a tecnologia. São os responsáveis pelas estruturas misteriosas que a gente encontra, tipo o templo na selva, a masmorra, o submundo mecanizado e até os eventos. Essa civilização, na sua busca por poder, cometeu um erro fatal. Eles criaram uma entidade chamada Cthulhu. Esse ser foi a tentativa de sintetizar um deus, algo que pudesse ser adorado, manipulado e, acima de tudo, usado como uma arma. Mas como em toda boa tragédia, a criação se voltou contra os criadores. Capítulo 2: A queda dos antigos e o despertar da corrupção. Cthulhu foi além de qualquer compreensão. Seu corpo distorcido, cheio de olhos e tentáculos, e exalava uma energia corrompida que se espalhou pelo planeta. Foi nesse momento que surgiram os biomas amaldiçoados, a corrupção e o carmim. E mais tarde, o submundo, todos como ecos diretos da presença dessa entidade. Cada um representa uma face da destruição deixada por ele. A corrupção é uma força que consome tudo, é tipo um câncer espiritual. Carmim é a manifestação da carne viva, pulsante e que se alimenta da vida. E submundo é um reflexo da ruína total, onde as sobras da guerra foram enterradas. Diante disso, a civilização dos antigos não teve escolha a não ser declarar guerra à sua própria criação. E foi uma guerra épica. Eles conseguiram arrancar os olhos, o cérebro e talvez até o coração do Cthulhu, selando ou destruindo pedaços da criatura. Mas o custo foi o desaparecimento completo dessa civilização. Nada restou além de ruínas, biomas corrompidos e construções abandonadas. O mundo sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Capítulo 3: O herdeiro do mundo, ou o jogador. E é aqui que você entra. Você desperta no centro de um mundo fraturado, sem origem, sem passado e com apenas um guia do seu lado. Um NPC que representa o pouco de sabedoria que restou dessa civilização antiga. A primeira metade do jogo é uma reconstrução lenta, mas significativa. Você coleta madeira, cava os túneis esquecidos, descobre artefatos antigos deixados por eles, e aos poucos começa a encontrar os ecos do que já aconteceu. O olho de Cthulhu, o cérebro, o esqueleto. E esses chefes não são só obstáculos, eles são pedaços do que sobrou da entidade original, ainda vagando pelo mundo. Você percebe que a sua missão não é apenas sobreviver, mas corrigir o que foi deixado inacabado. Capítulo 4: O mundo esconde ainda mais segredos. À medida que você explora, o mundo começa a responder. Você encontra a selva, lar de um poder antigo e selvagem, onde habita a Plantera, uma guardiã natural, possivelmente criada para proteger os segredos dos antigos. Você descobre o Templo da Selva, trancado com uma chave única, onde habita o Golem, uma construção arcana que parece ter sido feita pelos próprios antigos como uma defesa final, até porque ele pode ser acionado. Tudo isso aponta para um mundo que se preparou para conter ou combater algo, ou alguém. E no caminho, os NPCs chegam. Cada um traz uma nova camada para a história. Um mecânico que revela ter sido escravizado na masmorra, forçado a construir versões mecânicas dos chefes. O zoologista, que confirma a existência dos monstros, o clérigo, que conhece os segredos das forças do bem e do mal, e esses personagens formam uma nova sociedade,
meio que guiada por você. Você não é apenas um guerreiro, você é o catalisador de todo o renascimento desse mundo. Capítulo 5. A transição. Depois de derrotar o esqueleto da masmorra e depois o parede de carne no inferno, algo muda drasticamente. Você rompe o equilíbrio do mundo e ativa o chamado Hard Mode. Agora a corrupção e o carmim se espalham com mais força, mas surge também a Sagrada, ou o Bioma de Luz, uma resposta do planeta ao desequilíbrio. Monstros se tornam mais perigosos e mais fortes, biomas antigos ganham novas camadas de complexidade, a guerra entre o bem e o mal se acentua e no meio disso tudo surgem os chefes mecânicos. Esses chefes, o Skeleton Prime, os Gêmeos e o Destruidor, são versões reconstruídas dos primeiros pedaços de Cthulhu, mas agora fundidos com tecnologia da civilização antiga. Foram criados por uma entidade misteriosa conhecida como a Mente Mecânica, que não aparece diretamente no jogo, mas é referenciada em arquivos, teorias e alguns diálogos. Essa mente representa a tentativa desesperada de reviver Cthulhu, usando engenharia ao invés de magia. E é você quem destrói essas versões, uma por uma. E é bem curioso o fato dessas versões serem significativamente mais fortes que as primeiras versões. Aquelas primeiras versões deveriam ser mais fortes porque elas são feitas com magia e elas são de fato resquícios da coisa original. Esses chefes mecânicos eles só foram criados como uma inspiração, mas são uns robozão muito pica. Capítulo 7. O culto lunático e o retorno de um deus. Ao derrotar a Plantera, você enfraquece os selos mágicos que prendem as forças mais antigas. E agora, na entrada da masmorra, aparece o cultista lunático, junto dos seus seguidores. Eles realizam um ritual de invocação, abrindo os portais para uma invasão cósmica. Você confronta eles e ao derrotar o cultista, você liberta os 4 pilares celestiais. O solar, que representa a força bruta e destruição, o Vortex, que é a velocidade e a distorção dimensional, Nebula, que é a energia mental e psíquica, e a Stardust, que é o poder da criação e manipulação da matéria. E esses pilares são meio que as últimas defesas antes do retorno do verdadeiro chefe do jogo, o Moon Lord. O Moon Lord é o chefe final de Terraria, e tudo indica que ele é, na verdade, o corpo remanescente de Cthulhu. Os seus olhos nas mãos e na testa, os seus ataques cósmicos e o seu visual grotesco não deixam dúvida. Essa é a forma final da entidade criada pelos antigos. Derrotar o Moon Lord é mais do que vencer o jogo, é selar de uma vez por todas a maior ameaça que esse mundo já enfrentou. Capítulo 9. Terraria. Mesmo após vencer o Moon Lord, o jogo continua. Os NPCs continuam as suas vidas, os biomas continuam se expandindo, você como jogador continua moldando e construindo seu mundo, e isso faz parte da maior mensagem e da melhor parte da história de Terraria. A história nunca acaba. O mundo é cíclico, o mal sempre volta, o mal se expande e cabe a você e à próxima geração manter o equilíbrio, ou pelo menos tentar. Terraria é muito mais do que parece. Por trás de um jogo 2D com gráficos simples, existe uma história bem rica e misteriosa no mundo dos games. Uma narrativa sobre ambição, erros dos antigos, civilizações perdidas e um planeta que nunca conseguiu se curar por completo. Você não é o herói original, você é o próximo, mais um que pega a espada, cava fundo, constrói do zero e enfrenta o mesmo mal que já quase destruiu o mundo. E essa talvez seja a parte mais bonita de Terraria. A história é sua, mas o mundo é muito maior do que você. Salve rapaziada, tudo bom? Esse foi mais um vídeo desse canal. Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou, então por favor, você me ajuda muito deixando seu like aí embaixo. E mais importante do que isso, mais importante do que tudo isso, é você se inscrever no canal e ativar o sininho. Os últimos vídeos do canal vêm tendo um alcance bem ruim e eu não sei o porquê. Eles de fato têm mais impressões, não são as pessoas que estão clicando menos. YouTube, me ajuda a te ajudar. Mas a partir do momento que você é um inscrito desse canal e tem o sininho ativado, você vai receber todos os vídeos. Não só vai me ajudar imensamente, como vai receber conteúdo sobre os jogos que você gosta toda segunda e quinta.
quinta. Além disso, quero aproveitar esse espaço para falar da área de membros aqui do canal. Se você quiser me ajudar mais ainda, você pode se tornar um membro e aí você vai ter alguns benefícios, como receber os vídeos antecipados, você vai ter acesso a alguns vídeos exclusivos só para os membros, normalmente vídeos mais contraídos de gameplay, comentários, os emblemas, enfim, toda coisa de membro que você já escutou de todos os youtubers dessa plataforma. Se você tem alguma coisa a comentar, acrescentar ou alguma coisa para corrigir em relação a esse vídeo, eu tentei fazer o melhor trabalho que eu pude e sintetizar o máximo possível todas as partes importantes de Terraria, mas eu posso ter cometido algum erro, então a aba dos comentários também está aberta para você fazer todas essas colaborações. Eu te espero no próximo vídeo e até!